Shalom, meus irmãos. Nós vamos fazer um pequeno comentário da Parashá Lech Lechá, que está no capítulo 12 de Gênesis e vai até o final do 17. Uma Parashá muito rica, grande também. E essa Parashá vai falar do pacto do Eterno com o nosso pai Abraão. E é muito interessante que Lech Lechá, que significa vai por si mesmo, você vai encontrar também em Gênesis, mas lá na frente um pouquinho, no capítulo 22, quando o Eterno fala, para Abraão pegar o filho dele, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e Lech Lechá até a terra de Moriá, Sem nenhuma pergunta ou hesitação, o nosso pai Abraão então segue a ordem do Eterno, de forma completa e fiel, e não demonstra nenhuma mudança de atitude. A gente vai ver também os sábios falando, na porção dessa semana, como que o nosso pai Abraão ele se relaciona com a vontade do Eterno, e a gente vai ver que essa lição é transmitida para o seu filho, e que a vida de Abraão ela traz muitos significados, justamente por essa postura, por essa devoção. E a gente vai ver que esse mesmo posicionamento vai ser herdado por Isaque. É impossível falar de Abraão sem mencionar uma questão de liderança, Quanto Abraão é um exemplo, é um modelo de líder. E falando nisso, a gente vê que uma coisa que não faz parte do caráter de um líder é o conformismo, Um líder não se detém a fazer aquilo que os outros fazem, meramente porque os outros estão fazendo. Então, essa é, em suma, a grande diferença de um verdadeiro líder. Ele não segue a manada. Tá? Um verdadeiro líder, ele faz aquilo que ele precisa fazer e que ele tem que fazer, e não meramente porque todo mundo está fazendo. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho lá na frente, mas a gente vai ver que quando o Eterno chama Abraão, quando tem o início dessa história judaica, o que o Eterno faz? Ele fala para o nosso pai Abraão: deixa a tua terra, teu local de nascimento e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas se conformam, Elas adotam padrões, elas absorvem a cultura do tempo e do local onde elas estão, É a tua terra, é a tua parentela, é aquele modelo que já está estabelecido. As pessoas geralmente não buscam coisas novas, Então nós temos a má tendência a sermos influenciados por amigos, por vizinhos, pelo seu local de nascimento, pela tua cultura local, Então, de forma mais profunda, inclusive, a gente vai olhar que nós somos, então, moldados pelos pais e pela família com quem a gente cresce, Então, a grande questão está aí na casa de teu pai. A primeira coisa que o Eterno faz, então, é falar: Abraão, eu quero que você seja diferente. Então, vamos fazer o seguinte: saia dessa terra, saia do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Por quê? Porque não é para você ser assim como eles, Não é, e também não é apenas para ser diferente dos outros, mas é porque é assim que o Eterno age para começar uma coisa nova, Então, aí voltando para a questão de ser uma história judaica, quando então vai nascer o judaísmo, o que o Eterno faz? Começa algo novo na vida de Abraão, para que esse modelo de Abraão, de servir ao Eterno, de religião, não se torne aí um modelo que vai adorar o poder, que vai adorar os símbolos do poder, Porque é isso que os ídolos foram e são, tá? E basicamente onde o Eterno fala: eu quero que você, dizendo para Abraão, ensine seus filhos e sua família a seguir o meu caminho, fazendo aquilo que é certo e justo. Então, nessa aliança que o Eterno faz, e esse modelo de aliança, de tirar o nosso pai Abraão do meio da parentela, do meio da casa, do meio da família, era justamente para que pudesse ser estabelecido
algo fora desse conformismo. E aí que a gente vai enxergar em Abraão um grandíssimo e verdadeiro líder, tá? Então, falando dessa liderança, primeiro eu queria falar uma coisa para vocês. Ser discípulo de Yeshua, tá? É estar disposto a desafiar o consenso prevalecente quando ele está desviado das Escrituras. Então, isso implica em você se desviar daquele efeito de manada. Às vezes está todo mundo indo por um caminho, todo mundo tendo uma conclusão, todo mundo seguindo uma direção, mas se você é discípulo de Yeshua, você não vai andar por ele, você vai se desviar dos caminhos tortuosos para que você se enquadre nos caminhos das Escrituras, e sempre que for diferente, saiba que aí você não está diante de um verdadeiro judeu discípulo de Yeshua, tá bom? Então, Abraão, ele é, sem dúvida, né, a pessoa mais influente que já viveu, sem dúvida nenhuma. Você pode fazer as contas. O pai Abraão, ele é aclamado, né, como ancestral espiritual de 2,4 bilhões de cristãos, né? 1,6 bilhão de muçulmanos, né? 13 milhões de judeus. Então, mais da metade das pessoas que vivem atualmente, né? E ele não governou nenhum império, não comandou nenhum exército, apesar que a gente vai ver aqui na Paraxá, que ele lutou contra os reis, participou das guerras dos reis e foi vitorioso. Então, aí já começa uma saga, né, do Eterno mostrando Israel, né, vencendo guerras inimagináveis, lutas que são desproporcionais, e tamanha força que vem do Eterno na vida daqueles que o amam e o obedecem, tá? Mas ele não comandou nenhum exército, não realizou milagres, não proclamou grandes profecias, e mesmo assim ele é o supremo exemplo, né, em toda a história de influência sem poder. Ou seja, não teve nada dessas coisas, né, em grande escala, mas ele foi a grandíssima influência de tantos bilhões de pessoas que vivem no mundo hoje, milhares de anos depois da sua existência, né? Então, por quê? Por que tudo isso? Porque ele foi preparado para ser diferente, né? E como dizem os sábios, ele era chamado Raivri, o hebreu. Por que ele é o primeiro hebreu? Porque todo mundo estava de um lado e ele estava do outro lado. Tá? Então é nisso também que a gente tem que prestar atenção, nesse modelo de liderança do Eterno. Às vezes a gente está olhando o efeito de manada, todo mundo indo para um lado, para um caminho, mas não quer dizer que isso tem aprovação do Eterno. E o nosso pai Abraão, ele é o grandíssimo exemplo, né, de tudo isso. Tá? Todo mundo de um lado e ele do outro lado. E a liderança, como todo líder de verdade, né, não os pseudo-líderes, sabem, ela pode ser solitária, né? Ela não só pode ser solitária, mas como em suma, em muitos sentidos ela é solitária. Só que, porém, você que é um líder, tá? Você vai continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, porque você sabe que a maioria nem sempre está certa, e a sabedoria convencional nem sempre é sábia, tá? Aí tem um grande exemplo aí dos sábios que eles falam o seguinte: os peixes mortos vão com a maré, peixes vivos nadam contra a maré. Então, assim, dessa forma, com consciência e coragem, né, que os filhos de Abraão têm que proceder. Eles têm que estar preparados para desafiar os ídolos da época. Então, os ídolos vão surgindo em todas as épocas, inclusive na nossa aqui, contemporânea, e a gente vê isso com exemplos firmes e vivos, né? E peixes vivos nadam contra a corrente, né? Os mortos não, a água bate para um lado, ele vai para o lado, a água bate para o outro, ele vai para o outro. Então, nós que somos filhos da verdade, da justiça, do Eterno, nós temos que ser assim. A gente tem um exemplo aí que se enquadra, né, nessa questão de ir com a maré, né, dessa questão de morte. Um grandíssimo exemplo disso é o Holocausto. E a gente tem que se perguntar por que tantas pessoas foram preparadas, né,
fosse por uma participação ativa ou só um consentimento silencioso, está vendo mal, mas não fala nada, a seguir com um regime que elas sabiam estar cometendo lá um dos maiores crimes contra a humanidade. Por quê? Né? Porque falta a capacidade de você nadar contra a maré, né? E é essa capacidade de nadar contra a maré que tornou o nosso pai Abraão perfeito, apto para ser um líder. Por isso que ele é o grandioso pai do monoteísmo. Enquanto todo mundo estava de um lado fazendo uma coisa, ele nadou contra a maré. E são pouquíssimos homens hoje que têm essa capacidade de nadar contra a maré. Né? Então, por isso também a gente tem aí o exemplo do Holocausto. A gente pode olhar para o Holocausto e ver que no Holocausto o povo permitiu, consentiu, participou ativamente ou simplesmente calou e consentiu, deixou acontecer, porque são peixes mortos, né? São homens e mulheres que deixaram os seus valores ou não tinham os seus valores, ou enfim, né? É como esse exemplo aí dos sábios, são peixes mortos simplesmente. Agora, peixe vivo ele vai nadar contra a maré, ainda que isso tenha um preço e tudo mais, né? Então a gente vai ver que o propósito do Eterno, desde o início do pacto dele com o nosso pai Abraão, vai além do fato do Eterno querer derramar uma enorme bênção para Abraão e para a sua posteridade, né? Mas o grande propósito que está descrito nessa bênção é que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, por isso ele vai falar, e isso está aqui no capítulo 12, no verso 3, né? Ele vai falar: e abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele é como um frasco de perfume delicioso e precioso que é transportado para todos os lugares. A bênção que está sobre ele não é simplesmente para ficar ali na posteridade dele, mas é para aonde os filhos de Abraão chegarem, e aqui entre nós sabemos, fomos espalhados por toda a terra, né? Você está aqui vendo um judeuzinho do olho rasgado, filho de mãe judia, de pai japonês, porque esse era o plano do Eterno desde o princípio, abençoar todas as nações, para que esse aroma, né, de Mashiach, da Torá, pudesse chegar para todos os povos. Então, desde o início do pacto, a gente vê que é um pacto que vai muito além de derramar essa enorme bênção na posteridade de Abraão, mas é uma bênção para todas as famílias da terra, é uma bênção para alcançar de forma global e universal a humanidade. Tá? Um outro ponto muito interessante dessa paraxá é a questão do nome, né? A mudança do nome de Avram. Quando o Eterno acrescenta então a letra hebraica rei ao nome, e aí ele fala, seu nome não será mais Avram, né? Mas será Avraham, pois eu fiz de você o pai de uma multidão. Isso é maravilhoso, uma multidão de nações. Você vai ver que essa letra rei, ela significa a palavra Amon, né? Multidão. Então o Eterno vai lá e coloca uma letra que representa multidão, porque esse nome, né, originalmente denotava que ele era apenas pai de Arã. E Arã é o quê? O local nativo do nascimento de Abraão. Então, os nomes naquela época, eles tinham muito sentido profético na vida de uma pessoa. Então, o nome de Abram, né, de Avraham, de Abrão, já estava dizendo que ele era pai de Arã, tá? Que ele era pai ali do seu local de nascimento, seu local nativo. Aí, ao passo que o Eterno vai lá, acrescenta a letra rei, e ele se torna pai de quem? De multidões, né? De uma multidão de nações, ou seja, o pai do mundo todo. E como a gente vê hoje, essa multidão, né, que se espelha no nosso pai Abraão, e que tem uma origem de DNA, inclusive, né? E principalmente cumprindo aí as profecias, né? Então, como o nome do nosso pai Abraão foi mudado pelo Eterno, é como se o Eterno estivesse dizendo o seguinte:
você não pode ficar satisfeito, tá, em atingir e inspirar o seu círculo mais próximo, né? Em vez disso, você está encarregado de levar esse legado para uma infinidade de nações. Era mais ou menos esse, né, o sentido. A letra rei, quando o Eterno acrescenta o nome de Abraão, isso tem que lembrar constantemente que a nossa meta também é a mesma. É preencher toda a terra com o conhecimento do Eterno e com o conhecimento de Yeshua. Que você não fique só no meio da tua parentela, que você não fique só ali no seu lugar nativo. Ou seja, trocando em miúdos, né? Que se você vai falar de Yeshua, vai proclamar a salvação e estabelecer a Torá, que isso não seja feito só na sua família, não seja feito só na sua casa, não seja feito só na sua rua, no seu bairro, mas que você tenha essa meta de atingir, de inspirar, não esse círculo mais próximo, mas que você possa levar isso para todo o mundo, tá? Então o Eterno muda o nome, né, de Abrão para Abraham, pai das multidões, e também, como a gente vê que a bênção que o Eterno, as promessas, né, sempre o Eterno está falando que farei uma aliança contigo e tudo mais, mas você vê que aqui também tem um valor imenso do casamento, né, onde o Eterno também muda o nome de Sarai para Sará. Por quê? Porque a mesma bênção que estava na vida de Abraão e a mesma promessa que era para Abraão era também para sua esposa. E também da mesma forma o Eterno, ele demonstra isso mudando o nome dela de Sarai para Sará, né, princesa, mostrando que através dela ele estava estabelecendo um reino de sacerdotes. Tá? Então a Torá também nessa paraxá vai descrever aquela guerra infame, né, entre os 4 reis e os 5 reis, e o sobrinho Lot, né, estava feito prisioneiro. E o que acontece? Você vê que Abraão, como um líder, né, ele tem o quê? Uma reação. Então ele reage. Eu digo com toda certeza, com franqueza, nenhum homem sem reação, sem reflexo, né? Nenhum homem inerte é um líder do Eterno, de forma nenhuma. Então você vê que a grande reação, quando Abraão vê que o sobrinho dele estava cativo, foi preso, ele reagiu, e a reação dele foi tamanha que ele fez o quê? Uma derrota miraculosa, né? Naqueles 4 reis que já previamente tinham ganhado a guerra, estavam vitoriosos, né? E ele vai lá de uma forma miraculosa e salva o sobrinho dele. E aí vem uma parte aí da característica, né, da personalidade de Abraão, muito linda aqui nessa paraxá, é que quando Abraão vence 4 reis, né, uma vitória aí magnífica. Então, quando essa vitória imensa acontece, o que Abraão faz quando volta dessa vitória, né? Ele recusa as honrarias e recusa os despojos de guerra. Isso é muito incrível. E assim que ele faz, assim, que ele tem essa atitude, né, de recusar, ele ouve uma palavra do Eterno por causa disso. Tá? Isso é maravilhoso mesmo. Tá? É maravilhoso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que está, para a gente ler esse trecho, mas é muito legal, porque aí o Eterno fala para ele, olha, Abraão, não temas, né? Ele fala assim, e depois dessas coisas manifestou-se a palavra do Eterno, está lá no capítulo 15, no verso 1, manifestou-se a palavra do Eterno a Abraão, na visão, dizendo, não temas, Abraão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. Olha que diferença, né? As pessoas que se prendem aí às coisas terrenas. Abraão não, ele olhou e falou assim, eu não vou manchar a minha honra, a minha dignidade. Então quando ele está tendo essa conversa lá com o rei de Sodoma, né, o rei de Sodoma, ele fala para Abraão, e aqui também tem um ponto muito revelador, ele fala assim, dá-me as almas, me dê as pessoas, e os bens toma para ti. Então ali em Sodoma já existia
uma tendência, uma inclinação ruim envolvendo pessoas. A gente sabe depois que Sodoma é destruída, por quê? Pelos pecados, né? E também é muito notório os pecados sexuais. E aí o rei de Sodoma está interessado nas pessoas. Isso também já é um ponto muito revelador dessa paraxá. Mas ele fala, não, sabe o que eu vou pegar? Nada, tá? E aí Abraão disse ao rei de Sodoma, levanto a minha mão ao Eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu. Falou, não, peraí, essa guerra é tua? Você está me falando, fica com essa parte, eu fico com a outra? Não, peraí, se é assim, não quero nada. Porque depois, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Então, você sabe que é muito importante essa postura de Abrão, né? Esse cuidado de Abrão, de não se ter vinculado com alguma coisa que possa manchar a personalidade dele, porque ele é um verdadeiro líder, um verdadeiro representante, né, do Eterno. Então ele não pode se vincular a nada que o manche. E aí eu fico vendo os pseudos líderes se vinculando a tantas atitudes e coisas desse mundo, né, que não vão refletir, não vão abençoar o nome do Eterno de nenhuma forma. E aqui está uma fórmula, né, de quem é verdadeiro líder do Eterno de proceder. É muito importante que a gente preste atenção nisso, tá? Então a gente tem essa bênção, né, do Eterno para Abraão, onde o Eterno vai afirmar para Abraão, olha, eu estou do teu lado, né? Aí ele vai prometer para ele que seus descendentes serão tantos que serão incontáveis como as estrelas nos céus, né? E o Criador então entra nessa simbólica aliança entre as partes. E aí ele vai falar dos filhos, né? Por que eu estou falando uma simbólica aliança? Porque aqui é onde acontece o Berit Ben Habetarim, que você vai ler lá no verso 9 do capítulo 15, que é aquela aliança entre as partes. Por quê? Naquela época, quando se fazia uma aliança, um pacto, né? Você tinha o Berit Ben Habetarim, que os contratantes de uma aliança passavam entre as partes cortadas de um holocausto, né? E aí onde o Eterno fala assim, e aí ele fala, e disse, Eterno Elohim, como saberei que hei de herdar? E disse a ele, toma para mim 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, e uma rola, um pombinho. E tomou ele isso tudo e partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. Né? E aí no final da tarde desse dia, porque aí ele ficou lá enxotando os abutres, né? Quando passou o dia, na tarde desse dia, quando o sol já estava posto e ficou escuro, e eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por essas metades dos animais. Naquele dia contratou o Eterno com Abrão uma aliança, dizendo, a tua semente dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perate, que é o Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadimoneu, o Iteu, o Perizeu, e os Refaitas, e o Amoreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Então ali também o Eterno entregou para ele aquelas terras, todas aquelas terras, e aqueles povos, né, e todo mundo. E aí você vai ver também, né, isso aqui no verso 17 e 18, mas você vai ver também no 16, verso 12, que também o Eterno abençoa a vida de Ismael. Isso é muito interessante nessa paraxá, porque ele vai falar o seguinte, e ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, e a mão de todos nele, ou seja, sua mão necessitará de todos, e todos dele necessitarão, e entre todos os seus irmãos em grande número, tá? O que significa isso, né? Olhando para os fatos agora, você sabe que os árabes moram em locais inóspitos da terra, e eles precisam de todos. Você mora num local inóspito, você tem que comprar de fora. E por que todos precisam dele? Por causa do petróleo. Então aqui, na Paraxá, na Torá, o Eterno já estava falando de um contexto de mundo que a gente vê hoje, né?
a mão dele, né? A sua mão estará em todos, necessitará de todos, e a mão de todos dele necessitarão. E ele será um homem selvagem. E aí a gente vê uma característica muito real dos povos árabes, né? Nos bons sentidos também, e nos sentidos que não são bons, né? Mas é uma verdade da Torá, é uma palavra que o Eterno falou, né? Uma promessa do Eterno para o filho de Abraão, Ismael. Não era o filho da promessa, mas era o filho de Abraão. E o Eterno abençoou os povos árabes, tá? E dizendo, vai morar em um local inóspito e vai ser assim, todo mundo vai precisar deles, eles vão precisar de todo mundo e todos vão precisar deles, tá? Mas aí voltando, porque a gente não podia deixar de falar do filho, né, do filho Ismael, que também é abençoado pelo Eterno, e que não só isso, né, que ele também passou pela circuncisão, e dele também saíram 12 príncipes, 12 tribos de Ismael, não de Israel, né? Mas ele também tinha a bênção do Eterno, e o Eterno prosperou, e o Eterno fez dele também uma grandíssima nação, né? Imensa nação, cá entre nós, né? E nessa paraxá, um dos pontos principais é lógico, é a promessa feita a Abraão, a Sara, né? E onde o Eterno promete que vai nascer um filho para eles, e a partir desse filho de Abraão e Sara, né, dessa criança, que eles deveriam chamar Isaac, né? Que Isaac, se você for traduzir, mais ou menos dará risada. É muito interessante esse ponto, né? É uma conotação de felicidade, né? Então o Eterno fala, né? Vai brotar de Isaac uma grande nação, com a qual eu vou estabelecer um vínculo especial, né? E aí a gente vai entender o seguinte, que Israel não é apenas uma nação eleita, ela não é eleita pelo Eterno. Israel foi criada pelo Eterno para cumprir o propósito do Eterno, e isso é totalmente diferente. Quando você gira o globo e escolhe alguém ali no globo é uma coisa, mas o Eterno não faz isso. Ele pega o seu amigo Abraão e da posteridade dele ele fala, aqui você tem um filho, que este é o eleito, tá? É o filho da promessa, e através dele eu vou criar uma nação sacerdotal, através dele eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então essa aliança de Abraão ele também vai fazer com Isaac, né? E também vai fazer com Jacó. E essa mesma aliança vai se perpetuar sobre toda a casa de Israel, tá bom? E aí a gente vai ver que, então, isso é cumprimento de um propósito do Eterno e não uma mera eleição do Eterno, tá? E aí Abraão, ele é ordenado a circuncidar, né, a si mesmo e aos seus descendentes, né? E isso é interessante por quê? Porque o nosso pai Abraão, ele fez a Brit Milá, a circuncisão, com 99 anos. No mesmo dia, seu filho Ismael também com 13 anos. E quem mais passou por isso, pela circuncisão? Todos os homens da tenda de Abraão, estrangeiros, quem quer que seja, todos eles passaram pela circuncisão. Ah, mas eu não fiz a circuncisão, Renato, quando eu tinha 8 dias de vida, porque meu pai não é judeu, ou então era um Bineia no Sim, né? Ou então só tem uma descendência aí distante, uma ascendência distante. Não tinha ninguém Shomer Torá na minha família. Abraão também não. Abraão tinha 99 anos. Então, aqui a gente tem um ponto indiscutível, tá? Ele tinha 99 anos quando isso foi feito na vida dele. E a gente tem que entender, então, no que implica a questão da aliança, da Brit Milá, e o que o Eterno fala com isso, né? Então, ele fala assim, olha só, e minha aliança, capítulo 17, verso 21, e minha aliança estabelecerei com Isaac, que Sara dará a luz para ti. Muito legal, né? Isaac não tinha nascido, Sara não estava grávida ainda, tá? E o Eterno fala, você vai ter um filho de Sara e o nome vai ser Isaac.
Olha que lindo isso, tá? E a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará a luz para ti, neste tempo determinado no ano vindouro. Ó, no ano que vem, nesse tempo determinado, você vai ter um filho que vai chamar Isaque. E acabou de falar com ele, e retirou-se o Eterno de junto de Abraão. E tomou Abraão a Ismael, seu filho, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por prata, todo varão entre as pessoas da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio nesse mesmo dia, conforme falou o Eterno com ele. E Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens de sua casa, escravos nascidos em sua casa, comprados por prata, dos filhos de estrangeiros foram circuncidados com ele. Ah, eu não sou judeu. Dos filhos dos estrangeiros. Você está debaixo da aliança de Yeshua? Você está debaixo da aliança do Eterno? Então, eu sou estrangeiro. Não, você não é estrangeiro. Porque a palavra fala que você entra para o povo e que você não pode comer de peça se você não for circunciso. Mas também eu queria ler aqui o que o Eterno fala para Abraão. É muito legal. Tá, aqui, ó. Capítulo 17, vamos ler do verso 13, tá? Não, do verso 11. E circuncidareis, do verso 10, vai. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Isso mesmo. Será circuncidado em vós todo varão, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. Esse é o sinal de aliança entre nós e o Eterno, ponto final. E com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo varão nas vossas gerações. Todo varão nas vossas gerações. Isso não era para aquela época. Enquanto tem gerações, você tem que fazer. O nascido em casa e comprado por prata, e todo filho de estrangeiro que não seja de tua semente, tem de ser circuncidado. O nascido em tua casa e comprado por tua prata. Você não foi comprado pelo sacrifício de Yeshua? Você não foi comprado pelo sangue precioso de Mashiach? Presta atenção. E será minha aliança em vossa carne, para uma aliança eterna. Para uma aliança eterna. Já passou, o pastor falou, o teólogo falou que já foi abolido. Vamos lá, a minha aliança em vossa carne para uma aliança eterna, em todas as gerações, eterna. Não sou judeu, para o estrangeiro também. E o varão incircunciso, aí eu não quero saber se você é judeu, se você tem descendência de Abraão, não tem, é Torá. O varão incircunciso, que não circuncidar a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada de seu povo. Minha aliança quebrou. Ponto final. Ok, meus amados? Então, essa paraxá fala por si só. Muitas coisas que nós precisamos aprender. É uma paraxá extremamente rica, mas a proposta é fazer um comentário de paraxá de cerca de 30 minutos. E aí a gente vai ficando por aqui. Que o Eterno abençoe a tua semana, que te dê muita shalom, que cuide de ti, da tua casa. E eu desejo Shavuot Tov para vocês. Fiquem na Shalom.